Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num conceito que pode de verdade mudar o jeito como a gente enxerga o nosso desenvolvimento pessoal. A ideia aqui é focar nos nossos pontos fortes. Sabe por quê? Porque a chave para o nosso potencial talvez não esteja em consertar fraquezas, mas sim em amplificar aquilo que a gente já faz de melhor. Bom, para começar, que tal um experimento bem rápido? É uma coisa super simples, mas que mostra uma tendência muito comum em como a gente se vê. Vamos lá, um momento para pensar. Que fraquezas vêm à mente? E olha, não se trata de tarefas que não saem bem feitas, mas sim de características que parecem ser parte de quem somos, da nossa essência mesmo. Agora, o contrário, a mesma coisa, só que para os pontos fortes. Foi mais fácil? Mais difícil? A gente percebe alguma diferença na velocidade com que as palavras apareceram na cabeça? Pois é. Para muita gente, as fraquezas vêm à mente quase que instantaneamente. Já os pontos fortes, esses parecem exigir um pouco mais de esforço. Isso geralmente acontece porque desde cedo a gente é meio que treinado para focar no que precisa ser consertado. Mas isso tudo nos leva a uma questão fundamental. Afinal, o que exatamente são pontos fortes? A confusão muitas vezes começa aqui, porque é muito comum misturar pontos fortes com habilidades, e eles não são a mesma coisa, nem de longe. E aqui está a grande sacada. Pontos fortes são traços da nossa identidade, a essência de quem a gente é. Habilidades são coisas que a gente aprende a fazer, tipo digitar rápido ou tocar um instrumento. Pontos fortes têm a ver com ser, enquanto habilidades têm a ver com fazer. Agora, vamos ver como os especialistas no assunto definem esse conceito. Existem diferentes modelos, mas o interessante é que eles compartilham algumas ideias centrais bem parecidas. Esses modelos se complementam, sabe? A Gallup foca muito em desempenho, em fazer algo quase perfeitamente, sempre. A VIA já olha para traços de caráter, coisas como criatividade, que são gratificantes e valorizadas em todo lugar. E o Strengths Profile define como capacidades naturais. O ponto em comum de todos, eles apontam para algo que é nosso, que é inato, essencial. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais essa diferença entre traços e habilidades. Porque entender isso é o verdadeiro clique, o momento ahá de toda essa nossa análise. Essa analogia é simplesmente perfeita. Nossos traços, ou seja, nossos pontos fortes essenciais, são como o sistema operacional que já veio instalado na gente. Eles fazem parte da nossa configuração de fábrica, não são um aplicativo que a gente instala depois. Então, o ponto crucial é este. Tentar mudar um traço fundamental é uma batalha muito difícil, porque não é assim que a gente foi programado. Por outro lado, as habilidades, essas foram feitas para a gente aprender e melhorar com esforço, com prática. Certo? Entender essa diferença toda ajuda a gente a decidir onde vale a pena focar nossa energia para ter os melhores resultados. É tudo uma questão de retorno sobre o investimento, o famoso ROI, só que pessoal. Vamos imaginar um cenário bem prático. Pense num diretor financeiro, um CFO, uma pessoa brilhante, que cria relatórios estratégicos incríveis. É nisso que essa pessoa se destaca. Mas ela simplesmente não consegue achar os próprios erros de digitação. É uma fraqueza que parece pequena, mas que está sempre ali. Basicamente, existem duas opções. O caminho de baixo retorno seria o quê? Investir um tempão, um dinheirão, tentando se tornar um revisor melhor, algo que não é natural. Já o caminho de alto retorno é colaborar. A pessoa encontra um colega que tem uma atenção fenomenal aos detalhes. Um escreve, o outro revisa. Juntos, o trabalho fica excelente. E é exatamente isso que define o ROI pessoal. A questão não é ignorar as fraquezas, mas sim gerenciá-las de forma inteligente. Investir pesado para mudar um traço central raramente compensa. O mais eficaz, na maioria das vezes, é encontrar maneiras de compensar essa fraqueza, seja com outros pontos fortes ou, claro, colaborando com outras pessoas. E essa ideia toda nos leva à principal lição de hoje. Aproveitar os pontos fortes é como conhecer o nosso próprio kit de ferramentas e aprender a usá-lo do jeito mais eficaz possível. Então, resumindo o que a gente viu, os pontos fortes são quem a gente é de verdade. Cada pessoa tem uma combinação única, um portfólio só seu. Entender a diferença entre traços e habilidades é o que nos diz onde investir nosso tempo. E a colaboração é uma estratégia poderosíssima para lidar com aquelas áreas onde a gente não manda tão bem. A nossa análise de hoje nos deixa com essa pergunta para refletir. No fim das contas, não se trata de ser perfeito em tudo, mas sim de ser excelente onde realmente importa.
Conhecer os próprios pontos fortes é o primeiro passo para desbloquear um nível de desempenho e principalmente de satisfação muito maior. Obrigado por acompanharem.